Olá, o meu nome é Mila Vitória Lopes e esse trabalho vai ser apresentado pelas alunas do segundo período de Direito da Unitins. Vamos falar sobre os princípios gerais e fundamentais do direito processual, e sendo mais específico o princípio do impulso oficial, o princípio do contraditório, tanto na esfera civil, tanto na esfera penal, e princípio da ampla defesa. Introduzindo um pouco o assunto, esse trabalho é para mostrar a importância dos princípios gerais e fundamentais para o atual direito processual. Esses princípios, eles são sim importantes para a garantia da equidade e cuidado com os direitos individuais, além de contribuir para o direito contemporâneo, ressaltando a sua eficácia e legitimidade, além de suas contribuições. Com o princípio do impulso oficial, o processo ele deve se manter em andamento com a ajuda de um juiz e na forma da lei até deter uma conclusão. Ele também exclui as hipóteses de que o andamento do processo ele vai depender de atos a ser realizados pelo autor. Já a busca em cumprir duas garantias constitucionais processuais, que seria a participação e a possibilidade de influência na decisão, faz parte do princípio do contraditório. Nesse, o tribunal deve ouvir a acusação e a defesa, e ambas devem possuir a oportunidade de conseguir se pronunciar. O princípio da ampla defesa, ele é um direito constitucional. No caso, os acusados, eles podem utilizar todos os meios ao seu alcance para obter o seu direito diante de alguma acusação que ele considere injusta. Tem que ter uma atenção para não confundir a ampla defesa e o contraditório, porque eles são princípios diferentes. Agora, compreender a importância de tais princípios muda a forma como é moldada a administração da justiça no presente, e muda também o ambiente onde a proteção dos direitos humanos se tornam firmes e também garantidos. Conhecer sobre os princípios que são fundamentais para o direito processual ajuda na compreensão das normas que regem a nossa sociedade moderna. Seguindo esse raciocínio, no Código de Processo Civil, no CPC, no artigo 2º, tem uma regra chamada princípio do impulso oficial. E no que consiste isso? Consiste no juiz, por obrigação da lei, ser responsável por conduzir o processo de uma etapa para outra depois que as partes começam a ação legal. E ele faz isso automaticamente, sem precisar que as partes peçam, ele pode fazer isso. E um exemplo disso é quando o juiz decide notificar outra parte, mesmo que a parte que moveu a ação não tenha pedido. Isso vai garantir que a relação legal entre as partes esteja estabelecida e que os direitos de todos sejam respeitados, como, por exemplo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme a nossa Constituição. E é muito importante ressaltar que no antigo Código do Processo Civil, o antigo CPC, de 1973, a notificação ela era um passo essencial que a parte que moveu a ação tinha que pedir explicitamente, conforme o artigo 282, inciso 7. No entanto, no novo Código de Processo Civil, isso deixou de ser considerado essencial em alguns casos, como, por exemplo, quando a natureza da ação não o exige, de acordo com o artigo 319. Outro exemplo do princípio do impulso oficial, que é importante ser mencionado, em que o juiz ele pode agir por conta própria, sem esperar que as outras partes peçam, é o caso de incompetência absoluta, como mencionado no artigo 64, parágrafo 1º do CPC, em que o juiz ele pode decidir por si mesmo que ele não é competente para julgar o caso, sem esperar a parte contrária se manifestar. E essas regras, elas fazem parte da lei número 13.105, de 16 de março de 2015, que está no Código, que é o Código de Processo Civil. Além disso, é importante mencionar que os pronunciamentos do juiz, como definidos nos artigos 203 e 204 do Código de Processo Civil, podem ser decisões ou outras declarações e, novamente, são feitos automaticamente pelo juiz, sem que as outras partes precisem pedir.
Isso acontece depois que o juiz é informado sobre o problema e resolve a questão por meio de suas decisões judiciais. Quando o juiz precisa comunicar alguma coisa às partes envolvidas no processo, isso é regulamentado pelo artigo 271 do CPC. E geralmente essas comunicações são feitas por meio de intimações, como definido no artigo 269 do CPC. E esses são exemplos de situações em que o juiz age por conta própria, sem a necessidade do pedido prévio das partes. E voltando no artigo 2º, ainda tem algumas coisas que são interessantes de se pontuar. De acordo com o Fred Didier Jr., o artigo 2º do Código de Processo Civil ele vai estabelecer duas regras fundamentais em nosso sistema de direito processual civil. Primeiro, a parte deve iniciar o processo. Segundo, o processo é conduzido automaticamente pelo juiz quando já está em andamento, que é a questão do impulso oficial. E essas regras elas são consideradas fundamentais no processo civil brasileiro, de acordo com o CPC. A primeira parte do artigo 2º, ela reforça que, geralmente, é a parte interessada que deve dar o início ao processo. Isso significa que alguém precisa pedir a intervenção do sistema de justiça para resolver um problema. No antigo Código de Processo Civil de 1973, tinha uma exceção que permitia ao juiz iniciar processo de inventário por conta própria, mas no novo Código de Processo Civil de 2015, essa exceção não existe mais. E, além disso, o juiz ele pode iniciar a execução de uma sentença que envolve ações específicas, como fazer, não fazer, ou entregar algo diferente de dinheiro, de acordo com os artigos 536 e 538 do CPC. Aí, nesses casos, a parte ela não precisa pedir execução, mas quando se trata de pagamento em dinheiro, a parte precisa fazer o pedido conforme o artigo 513, parágrafo 1º do CPC. Existem também situações em que o próprio órgão julgador pode iniciar processos sem a necessidade de pedido da parte. E isso vai incluir situações como o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme está estabelecido no artigo 976 do CPC. Conflitos de competência, que também estão estabelecidos no CPC, no artigo 951, e o incidente de arguição de inconstitucionalidade, regulamentado pelo artigo 948 do CPC. A segunda parte do artigo 2º também segue a tradição do processo civil brasileiro, que diz que uma vez que o processo começa, ele continua automaticamente, sem a necessidade da parte fazer novos pedidos. E isso significa que o processo ele segue seu curso sem que a parte precise ficar pedindo para o juiz tomar ações específicas. E essa regra de impulso oficial, ela não impede que a pessoa que moveu o processo simplesmente desista dele, o que resultaria no fim do processo sem que o mérito seja analisado, de acordo com o artigo 485, inciso 8 do CPC. A proibição de desistência é uma exceção muito específica e precisa ser expressamente prevista. E essa regra de impulso oficial não se aplica à fase de recurso, na qual é necessário que a parte interessada faça um pedido específico. Ela é importante para evitar o problema da prescrição intercorrente, que ocorre durante o andamento do processo. Como o processo ele deve avançar automaticamente, se tiver atrasos devido a problemas no sistema judicial, a prescrição intercorrente não pode ser alegada. Isso é refletido na súmula 106 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que diz que se a ação for proposta no prazo estabelecido por lei, a demora na citação devido a problemas no sistema judiciário não é motivo para alegar prescrição ou decadência. Portanto, é essencial prestar atenção ao impulso oficial no processo e seguir rigorosamente o que a lei estabelece sobre como realizar esse processo, além de entender como ele se aplica. Isso é fundamental para evitar a anulação de ações judiciais, como está indicado nos artigos 141, concomitante com o artigo 492 do Código de Processo Civil. O princípio do contraditório, além de estar salvaguardado pela Constituição Federal de 88, também é garantido pelo CPC de 2015. Basicamente, consiste em um direito do réu de contrariar, ao que ele foi acusado, ou seja, dá direito do réu a falar, a se contrapor, a se defender. E
Além disso, além dele ter apenas o direito de diálogo dentro do processo, ele tem o direito de influenciar dentro daquele processo. E a forma pela qual o réu vai ficar ciente que ele está sendo acusado, que ele está fazendo parte de um processo, é pela citação. Citação consiste em dar ciência ao réu. O réu vai ser citado, ele vai saber que tem um processo contra ele em andamento. Um adendo que o princípio do contraditório ele é assegurado na Constituição tanto para processos judiciais como administrativos. Entretanto, apesar da Constituição abranger bastante o princípio do contraditório, ela tentar assegurá-lo em diversos tipos de processos, tanto judiciais como administrativos, existem algumas diferenças entre o contraditório no âmbito civil e no âmbito penal. Ao contrário do que acontece no processo penal, onde o réu, mesmo que ele não queira participar daquele processo, que não queira se defender, ele é obrigado, além de ser um direito dele, ele é obrigado a ter uma defesa técnica, o que não acontece no processo civil, não necessariamente. O réu, ele pode ser citado, pode ter tido uma citação válida, ele está ciente de que ele está sendo acusado, ele simplesmente pode não querer fazer parte daquele processo, pode não querer participar daquela relação processual, né, de forma bem genérica, réu, autor e juiz, e isso implicará revelia, né? Ou seja, o que ele está sendo acusado se presumirá verdadeiro. Nós temos uma questão muito específica, que são as liminares. Liminares inaudita altera partes, que nada mais é do que uma decisão proferida pelo juiz antes de se ouvir o réu. Ou seja, a princípio, a gente imagina que isso poderia estar contrariando esse princípio, né, do contraditório. Mas não, a gente percebe que essa decisão liminar inaudita altera partes, sem que haja a contestação do réu, sem que o juiz ouça o réu, ela é utilizada quando observado dois requisitos: quando há o perigo do dano e quando há a presunção do direito. Ou seja, quando há um perigo, se o juiz não tomar aquela decisão rapidamente, pode ter um perigo dentro do processo, pode ter um perigo ao requerente, e o juiz, ele mesmo sem ouvir o réu ainda, ele pode ter uma percepção de que talvez o autor, ele tem aquele direito, sabe? Mas o réu será ouvido durante o processo. Essa decisão também, feita no início do processo, ela não é final, ou seja, pode ser mudada. Só para dar uma ilustrada nesses conceitos, o que acontece? Há casos de que os responsáveis por crianças entram na justiça, vamos supor, por uma doença que aquela criança foi acometida, e o médico, ele atesta que se aquela criança não tiver acesso a um procedimento, a um tratamento, a uma cirurgia, a remédios que às vezes sejam com um custo muito alto e a família talvez não tenha condições financeiras para arcar com isso, e se ela não tiver acesso, ela pode ter o risco à vida. Ou seja, a atestado está ali, mesmo que apenas no início do processo, com aquelas informações, o juiz, ele pode decidir antes, ele pode decidir no início do processo que aquela criança, nesse caso, nesse exemplo, ela tem acesso ao que ela está necessitando, a uma cirurgia, a um tratamento, ou a remédios, ou
enfim, o que seja. E além de ter perigo da vida dela em si, em alguns casos a criança pode correr realmente risco de vida, risco de morte, o juiz ele percebe pelas provas que aquela criança trouxe, né, que talvez ela realmente tenha aquele direito, mas são decisões provisórias, né, e o réu também será ouvido durante o processo e ao final terá a decisão realmente, mas que o juiz pode realmente continuar com a decisão que ele deu no início ou pode revogá-la. Bom, eu vou falar sobre o princípio do contraditório. Traduzindo ele do latim, nós temos ouvir o outro lado. A partir de então é possível ter uma noção de que o princípio do contraditório ele seria a garantia da defesa, onde ambas as partes elas podem participar da formação do convencimento da decisão judicial. Sobre o princípio do contraditório, ele está presente na Constituição, no artigo 5º, onde diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E também ela está no inciso 55, onde diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, a partir de algumas pesquisas, eu encontrei o Hélio Fazzolari. E a partir da doutrina dele, eu pude perceber que ele faz uma relação do princípio do contraditório com o par conditio, onde ele explica melhor sobre essa garantia de ambas as partes, delas poderem se defenderem desse dever que cada uma tem. Mas para que seja efetivado de vez o princípio do contraditório, é necessário que as partes elas sejam informadas. Seria através da citação, intimação ou notificação. A citação ela está presente no CPP, no Código Processual Penal, no artigo 351, o 352 do inciso 1º ao 7º e também no artigo 353. Enquanto a intimação ela está presente no artigo 370, parágrafo 1º ao 4º, e a notificação seria a informação das partes sobre o dia, local e data e hora que elas precisarão comparecer. Em resumo, seria a sua garantia a ter acesso às provas produzidas pela parte contrária, para que você se manifeste de maneira contrária, você se manifeste contrariando aquilo que a outra pessoa alegou. O princípio da ampla defesa é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55, que garante que, em processos judiciais ou administrativos, para todos os acusados, seja garantido o contraditório e a ampla defesa com todos os meios e os recursos necessários. Isso significa que o acusado ele tem o direito de se defender e de utilizar todas essas ferramentas legais para defender os seus interesses. O princípio da ampla defesa anda lado a lado com o contraditório, como uma dupla mesmo. E o contraditório é o direito do acusado ter ciência de tudo que acontece no processo. A ampla defesa já seria dele poder utilizar, fazer a utilização e a disponibilização de todos esses instrumentos de defesa. Existem duas formas de exercer o direito à ampla defesa, que seria a autodefesa e a defesa técnica. A autodefesa, o acusado tem direito de participar ativamente do processo ou então fazer uma defesa passiva, onde ele opta por permanecer em silêncio para evitar a autoincriminação. Um claro reflexo desse direito de autodefesa é um interrogatório.
Esse é o momento em que o réu ele tem a oportunidade de mostrar a sua versão, de falar como o fato ocorreu e assim fazer a sua defesa. A defesa técnica envolve a atuação de um profissional legalmente habilitado, que seriam os advogados, defensores públicos, advogados dativos, que são pessoas que têm conhecimento jurídico e experiência para conseguir fazer uma defesa adequada. Existem alguns casos, como no caso do processo penal, que se o acusado ele não tiver um advogado, será nomeado um defensor público para defendê-lo. Ambas as formas de defesa têm o objetivo de garantir que o processo ele seja o mais justo possível, assegurando ao acusado que ele tenha o direito de se defender e proteger os seus direitos. Concluindo, o direito processual e os seus princípios, eles fazem parte de uma estrutura que é fundamental na ajuda de orientar os ramos do direito. Ele vai tratar dos atos jurídicos e também colaborar na solução de conflitos e por isso ele é tão relevante, citar esses princípios. Assim, o estudo sobre tais princípios, eles possuem muita importância, eles contribuem para o entendimento das normas, além de aumentar o conhecimento em relação ao direito. Como foi apresentado, o trabalho mostrou a importância que o princípio do impulso oficial, o princípio do contraditório civil e penal e o princípio da ampla defesa possuem para o direito processual. Acaba garantindo os direitos individuais para a sociedade moderna e também o seu fortalecimento para uma sociedade mais equitativa.